O desalinhamento de eixo é, sem dúvida, uma das causas mais comuns de falhas em equipamentos rotativos. Algumas pesquisas apontam que de 50% até 80% das falhas estão relacionadas com algum tipo de desalinhamento. Eu sou Eric Cordeiro, engenheiro de conteúdo técnico aqui da Traction, e nesse vídeo eu quero te mostrar por que isso acontece, quais são as consequências nas máquinas e como podemos identificar essas condições. Máquinas rotativas utilizam do eixo para transferir energia, transferir torque, de uma parte que vai ser um conjunto motor para uma outra que vai ser o conjunto motriz. O exemplo clássico de uma motobomba, o motor vai estar transferindo a energia que está sendo gerada ali pelo processo de indução eletromagnética para um componente que vai ser a própria bomba. Isso é feito através do acoplamento entre esses eixos. Então, para que toda essa transferência de energia seja feita da forma mais eficiente possível, eu preciso que esses eixos estejam acoplados e alinhados para que isso seja de forma mais precisa. Então, se eu não tenho esse alinhamento mais preciso possível, mais perfeito possível, eu vou estar gerando forças e reações de momento mesmo na máquina, vai estar se propagando, gerando vibrações e consequências que a gente vai estar vendo mais para frente no vídeo. E essa é exatamente a definição do que é desalinhamento. O desalinhamento pode ser definido como o desvio relativo entre a posição do centro de rotação de um eixo e a posição do centro de rotação de outro eixo. Obviamente que na prática sempre eu vou ter níveis mesmo de desalinhamento, exatamente por isso que existem graus de tolerância para o desalinhamento na hora que vai estar sendo feita a montagem do equipamento e tudo mais. Mesmo hoje a gente tendo ferramentas que possibilitam um alinhamento mais preciso, como ferramentas a laser e tudo mais, ainda assim, na prática não é exatamente que vai ser 100% preciso, mas por isso que existem graus de tolerância para manter e fazer com que a máquina possa operar da melhor forma possível. E esse desalinhamento pode acontecer de algumas formas. Olhando aqui agora para esse conjunto motobomba, a gente consegue ver que esse desalinhamento ele pode ser basicamente de três tipos. O primeiro é chamado desalinhamento paralelo, em que os eixos estão em uma posição paralela, não tem algum ângulo entre eles, é como se eles ficassem um em cima do outro e eles têm um deslocamento paralelo. E o segundo tipo é sobre um desalinhamento angular, ou seja, eles podem estar no mesmo plano, porém eles têm um ângulo entre eles ali, que também é configurado como desalinhamento. Porém, na prática, o mais comum mesmo é que esteja acontecendo os dois ao mesmo tempo, ou seja, o combinado entre o paralelo e o angular. E esse é o que a gente tem que ficar realmente atento, que é o que mais comum que acontece na prática. Agora que a gente já entendeu o que é o desalinhamento, vamos dar uma olhada nas causas que levam ele a ocorrer. Então a gente está falando aqui de um sistema dinâmico que durante a operação das máquinas e tudo mais, podem estar ocorrendo diversos fatores que podem levar a um desalinhamento. Por isso aqui eu separei as principais causas. Então vamos lá. Primeiramente a gente pode estar falando de uma falha mesmo na montagem, na instalação e no próprio alinhamento do equipamento. Então eu posso ter um erro no acoplamento, eu posso ter um erro na montagem, se eu tiver algum pé manco, algum problema na fundação ali que gerou algum desnível que pode estar causando um alinhamento. Então a máquina já saiu durante a montagem, a instalação já com esse defeito do desalinhamento. Outros fatores que podem estar ocorrendo é a própria questão do desgaste das peças, então eu posso estar falando desde desgaste nos rolamentos mesmo, posso estar falando de folgas durante a operação ali do equipamento, que podem levar a um desalinhamento também. Outro fator importante que pode estar causando um desalinhamento é uma variação abrupta de carga durante a operação do equipamento rotativo. Isso pode causar algum impacto ali no eixo, no acoplamento ali, e causar realmente algum desvio e causar o desalinhamento. Outro fator a mencionar aqui é a questão da dilatação térmica. Então, se eu tenho grandes variações de temperatura, seja no ambiente ou durante a operação do equipamento, eu posso estar fazendo mudanças na estrutura dos eixos ali e estar causando algum desalinhamento. E por fim, eu posso estar falando de algum problema, alguma questão na fundação, ou seja, na base mesmo dos equipamentos. Então, seja por algum impacto ou algum desgaste que ocorreu ali, eu posso causar algum desnível e causar algum desalinhamento entre os eixos ali, e você já entendeu que muitos fatores podem estar levando a ocorrer esse desalinhamento. Então, se eu tenho desalinhamento entre meus eixos, eu vou ter esforços, eu vou ter momento ali que não vai estar sendo aproveitada de um eixo para o outro. Isso vai estar sendo transmitida, essa energia que vai estar sendo transmitida e propagada ao longo de todo o equipamento. Isso vai estar gerando vibrações excessivas e aumento de temperatura no equipamento. Isso vai ser aquele clássico exemplo que vai estar gerando desgaste nos componentes, fazendo aquele desgaste prematuro que leva a falha e tudo mais. E esse desgaste excessivo pode vir causar falha nos componentes como acoplamentos, rotores, rolamentos, selos e bases de fixação. Então, por exemplo, se eu tenho uma falha no selo, posso estar causando um vazamento de óleo e realmente parar a máquina por causa disso. Eu posso ter uma vibração excessiva nos parafusos de fixação ali, causar um problema maior ainda para a máquina e para o equipamento.
E eu também tenho a questão de consumo de energia. E olhando esses gráficos a gente consegue ver o aumento do consumo de energia em função do grau mesmo do desalinhamento. Então com esse desalinhamento paralelo, em graus mais elevados, consegue chegar a quase 10% no aumento de consumo de energia. Que é uma das coisas que a gente raramente vê o pessoal colocando nas contas mesmo dos problemas de ter um desalinhamento no equipamento rotativo. Então, devido a esses fatores, durante a operação de equipamento com desalinhamento, a gente consegue ver esse desgaste prematuro de todos esses componentes, causando realmente a falha desse equipamento rotativo. Olhando para esse gráfico aqui agora, a gente tem no eixo vertical uma estimativa do tempo em que pode ocorrer uma falha devido ao desgaste dos componentes. Como é uma estimativa baseada em estatística, a gente vai ter essas duas curvas. Uma que representa um baixo potencial de falha e a outra que representa um alto potencial de falha. Então, tudo isso aqui vai estar em função do desalinhamento no eixo horizontal. Então, quando a gente compara casos com baixo nível de desalinhamento com níveis mais altos, a gente consegue enxergar o quanto que acelera o potencial da falha, o quanto que essas falhas podem ocorrer de forma muito mais prematura. E agora, como é que a gente identifica que nosso equipamento está com algum desalinhamento? A resposta vai ser a resposta clássica mesmo, através da análise de vibração. Então, através da coleta dos dados de vibração dos equipamentos, a gente consegue fazer análise espectral e ver realmente os níveis nos harmônicos, ver os níveis de vibração que estão tendo tanto nas três direções e realmente identificar se tem alguma anomalia ali. Então, fazendo análise espectral, o desalinhamento ele vai aparecer com um excesso de vibração no primeiro e segundo harmônico. Então, vai fazer picos mesmo no gráfico. A gente vai conseguir identificar a carinha clássica do que é um desalinhamento. É interessante também que um desalinhamento predominantemente angular, ele vai ter o primeiro harmônico, o pico do primeiro harmônico maior do que o segundo, e já um desalinhamento paralelo ele vai ter com o segundo harmônico com um pico maior do que o primeiro. Então a gente já consegue até identificar qual que é o tipo de desalinhamento olhando o gráfico. Então nesse vídeo aqui a gente viu quais são as causas que podem levar um desalinhamento a ocorrer e o quão grave pode ser realmente um desalinhamento para a operação de um equipamento rotativo. Então exatamente por isso que aqui na Traction a gente acredita que a melhor solução para lidar com todas essas questões é através do monitoramento online, juntamente com uma inteligência artificial que consegue identificar essas falhas e alertar os manutentores quando tiver alguma anomalia, algum problema com o equipamento. Então, através do sensor Smart Track, ele pode ser colocado ali no equipamento rotativo. Ele está coletando de forma contínua os dados de vibração e de temperatura. Esses dados são exportados para a plataforma da Traction, que através de inteligência artificial e de modelos preditivos, consegue identificar os principais tipos de falha dos equipamentos rotativos. Gostou da solução? Quer entender mais? Dá uma olhada aqui no YouTube da Traction, que tem muito mais vídeos e a gente fala muito mais sobre como funciona o nosso produto. Obrigado pela atenção e até mais.